No 1º de dezembro, meus pequenos, olha aí, nosso ano está chegando ao fim, esse ano estranho de 2020. Provavelmente uma parada obrigatória nos boxes para a gente pensar um pouco na vida, a gente refletir um pouco sobre a nossa própria existência aqui na Terra, né? 2020 deve ter sido necessário que acontecesse tudo isso. Infelizmente, nós perdemos muito mais do que ganhamos em 2020. Mas olha só, a aula de hoje é pra gente dar umas dicas das páginas que eu passei pra casa, tá bom? Página 143, tá bom? Vou colocar bem aqui pra vocês visualizarem. 143 e 144. Aqui é o seguinte, aqui a gente vai com vocês fazer alguma coisa, dar uma dica, dar uma luz, né? E ao mesmo tempo a gente vai revisando assuntos do ano, viu? Vai chegar um momento que você precisa revisar muita coisa. Entrar no 7º ano sem revisar muito fica meio chato para vocês também. Então a gente vai ter que aprender o máximo que a gente puder aprender. Então aqui é o seguinte, na página 143, a primeira pergunta, ela diz, para os romanos, quem eram os bárbaros, né? É só você colocar o esquemazinho aqui. Preste atenção no esquema para você responder. Bárbaros. Isso aqui na cabecinha dos romanos, quem eram eles, né? Então a gente vai entender o seguinte, os bárbaros, eles, para os romanos, eram todos aqueles que não falavam, né? não falavam latim, né? Eram estrangeiros, né? Estrangeiro, tinham cultura diferente, Os deuses romanos eram diferentes dos deuses vikings, né? Totalmente. Os romanos gostavam daqueles mesmos deuses da Grécia, enquanto os vikings gostavam de outros deuses, chamados deuses nórdicos. Odin, Thor, Loki, aquele povo lá que vocês já conhecem do cinema, né? Muito bem. E também tinha estilo de vida diferente. Estilo de vida diferente. Não sei se vocês notaram, mas durante esse ano nós falamos de diversos povos diferentes. Diversos povos. Um desses povos, os romanos, é claro. Mas tiveram outros, né? Esses povos eram dominadores. Tiveram no passado aí, a gente falou de fenícios. Como eu falei pra você, a gente estava revisando também, né? Fenícios, tiveram os hebreus, né? Tiveram os persas. A gente estudou tudo isso aqui, né? Os povos da Mesopotâmia, os chamados mesopotâmicos, os misteriosos mesopotâmicos, o pessoal do Egito, né? E tantos outros, também o pessoal da Grécia. Viu? Nós estudamos aí esses povos aí. Cada povo que ia surgindo, não é que o outro fosse desaparecendo não, tá bom? Juntamente com hebreus viveram fenícios. Persas surgiram aí, ficaram mais fortes. Imagine como países que vão aparecendo enquanto outros países continuam existindo, né? Uns países ficam mais fortes, outros países ficam mais fracos. Uns países são dominados por outros e alguns países são dominantes, como a Grécia dominou muita região, né? Depois de tudo, surgiu um novo dominador que foram os romanos. Acabaram dominando muitas regiões, dominaram gregos, dominaram o pessoal do Egito, né? Lembra do Júlio César? Júlio César foi para o Egito, né? Dominou a região todinha, enfim. E cada povo desse é importante para a nossa formação como ser humano, viu? Cada um deles deu alguma coisa para a gente. Os fenícios deram para a gente o alfabeto, né? O alfabeto que usa até hoje. Os hebreus deram o monoteísmo,
monoteísmo ético. Aquela crença num Deus único, a crença no Deus Salvador, né? Os persas nos deram sistemas de correios, nos deram a organização, como um país deve se organizar, né? Os mesopotâmicos nos deram astronomia, matemática, geometria, né? A importância de estudar os astros do céu, a influência dos calendários, tudo isso. O pessoal do Egito nos deu grandes importâncias na matemática, na medicina. Se não fosse o pessoal do Egito, a medicina hoje seria um pouco mais atrasada, né? O pessoal aqui do Egito fazia operações de crânio, fazia, enfim, tudo isso aí, ele embalsamava pessoas, enfim. O pessoal da Grécia nos deu influência na política, democracia, a filosofia, que é a mãe da ciência, né? Filosofia que é a mãe de todas as ciências, essa daqui, nascida na Grécia, né? E os romanos nos deram o direito, o direito como ciência também, né? Nos deram o latim, que acabou criando o nosso idioma, e nós podemos assim entender o que é que o professor está dizendo lá na videoaula, graças ao latim. O português veio do latim, né? Assim como o espanhol, o francês, o romeno, todos são línguas latinas. O holandês também veio do latim, né? E assim por diante, ó. Cada povo que ia surgindo ia, digamos, criando alguma coisa. Hoje em dia tem nós aqui hoje, nossa civilização. Como é que vamos ser chamados no futuro não se sabe, viu? Não sabemos como é que nós vamos ser chamados no futuro. Estamos criando tecnologia, estamos criando sistemas econômicos, estamos criando cada vez mais coisas, né? Modo de se divertir, jogos. Como nós seremos chamados no futuro é um mistério, não sabemos ainda, daqui a milhões de anos, né? Muito bem. Bárbaro é tudo isso, viu, gente? Bárbaro é aquele cara que não fala latim, que é estrangeiro, que não tem cultura igual dos romanos e vive diferente dos romanos. A questão número 2, ó. Os germânicos. Vou falar dos germânicos aqui na questão número 2, tá? Os germânicos criaram laços de fidelidade para tempos de guerra, chamado comitatus. Explique como funcionava esse tipo de acordo e qual foi a importância para o sistema feudal europeu. A segunda questão fala do comitatus. É uma espécie de laços de fidelidade criado por quem? Pelos germânicos. O comitatus, ele, digamos assim, ele foi uma reunião de guerreiros, né, que se tratavam de forma, digamos, mais ou menos, né, igual. Porque esses guerreiros, eles dividiam tudo que eles tinham. Se eles conquistassem uma terra bem aqui, os guerreiros conquistaram Valença, aqui Valença do Piauí, eles dividiam Valença entre eles mesmos, né? O general ficava com as melhores casinhas, o guerreiro mais forte, o comandante, ficava com as melhores casinhas. E as outras casas seriam divididas com os demais guerreiros participantes. Todos ganhavam, por isso que eles eram bem caprichosos na hora de conquistar coisas, né? Então, o comitatus foi isso, ó, essa reunião de guerreiros, mais ou menos de forma igual, do qual eles dividiam todo o produto das conquistas. Eles dividiam todo o produto das conquistas, tá bom? E isso foi uma das bases do feudalismo, pagar as pessoas com terras, tá, gente? Pagar com terras. Senão, não vamos usar dinheiro, não. Vamos conquistar aquela cidade lá, depois a gente pega e divide ela todinha com os guerreiros que participaram da guerra. Então, no feudalismo foi do mesmo jeito. No futuro feudalismo foi igualzinho. Eles não pagavam, só pagavam as coisas com doação de terra. Por isso criou-se um sistema diferente do que acontecia antes dos romanos, antes dos germânicos, aliás, né? A terceira questão você vai só
associar, né? Porque nós ainda vamos falar um pouco dos imperadores do Império Romano do Oriente, que no caso aí o Justiniano, né? A terceira diz, ó, associe a primeira coluna com a segunda. Deixa eu colocar uma folhinha mais limpa aqui para a gente ver melhor. Então, como a terceira questão fala para associar, vamos somente associar as respectivas alternativas aos seus respectivos significados, ok? Então, por exemplo, aqui estamos falando de Império Romano do Oriente, tá bom? Romano do Oriente. Isso aqui quem criou foi o pessoal do Império Romano do Oriente. Isso aqui complementou as leis romanas, tá bom? Ou seja, enriqueceu mais ainda o direito romano. O direito que o pessoal estuda hoje nas faculdades para ser advogado, juiz, desembargador, o pessoal vai ser promotor de justiça, vai ser delegado, tem que estudar direito, tem que se formar em advogado, né? E os advogados, eles têm que entender esses nomes de leis, né? Essas coisas diferentes, né? Habeas corpus. Habeas corpus é uma coisa criada aqui no tempo do Império Romano, né? Habeas corpus quer dizer o direito de se locomover até o dia do julgamento, tipo isso, né? Aqui, por exemplo, tem dentro do direito romano tem essas palavrinhas como código, digesto, instituta, novelas. Não é novela de assistir na televisão para achar bom não, viu? É novela de lei, é uma coisa criada pelo imperador do Império Romano do Oriente, o Justiniano. A gente ainda vai falar sobre ele ainda na próxima aula. Então olha só, a primeira alternativa aí diz assim: um manual para estudantes de direito. Que manual seria esse? Um manual para estudantes de direito. O estudante de direito recebia aquele manual e ia estudar para se tornar um advogado, né? Então como é que isso acontecia? Qual desses aqui é o manual? Será seu digesto? Será sua novela? Será seu código? Não, é a instituta, tá? As institutas eram manuais para o pessoal que se formar em advogado. Pega tua instituta, menino, e vai para a escola para tu se formar em advogado, para tu tirar teu pai da prisão. Eita donação. Eu não defendo um negócio desse. Então olha só, a segunda diz assim: eram novas leis criadas por Justiniano, né? As novas leis. Ixi, eu escorreguei bem que o negócio foi. Aqui é um 2, ó. Aqui é um 2, aqui é um 2, 3, aqui é um 4, tá bom? Aqui é o 4. Igual no livro aí, viu, gente? Tá na página 143. Aqui é a terceira questão. 2 e 4. Muito bem, a próxima é novas leis. Nova lei, né? O que é nova lei? O que parece com nova lei? Novela é nova lei, né? Então aqui nós temos aqui as institutas 3 e aqui o 4, novelas, né? As novas leis criadas por Justiniano. Novela, né? Não confunda novela com as coisas que acontecem hoje, não. Novela aqui é nova, vem de nova, e las vem de lei, tá bom, gente? Novelas, nova lei, ok? Essas outras duas eu deixo com vocês, tá bom? Vocês tentarem ver no texto, essas duas aqui. Vamos para a quarta questão. A quarta, você vai marcar somente as incorretas, ok? Sobre os francos, os caras que fundaram a França, o pessoal do Carlos Magno, tá bom? Marque somente as alternativas incorretas, certo? Mais conhecidas como erradas. Não vão confundir essas coisinhas não, tá bom, gente? Tem gente que até adulto, na idade grande, gente grande que erra essas coisas porque não lê tão depressa que não sabe se é correto ou incorreto, se é verdadeiro ou falso. Só marcar só as falsas, tá bom? O primeiro quadrinho diz assim: os francos fazem parte da grande lista de povos bárbaros que reinaram por muito tempo.
Então essa primeira aí você não marca porque está correta, viu, gente? Os francos fazem parte da grande lista de povos bárbaros que reinaram por muito tempo, é verdade. Os francos foram muito importantes, foram eles que fundaram as grandes instituições da Europa. Inclusive a França Ocidental foi fundada por eles, os francos, né? Certo? Então está certinho. A dinastia Merovingia recebeu esse nome por conta de um rei chamado Meroveu? Sim, tá certo, você não marca também. O próximo, Clovis, o mais importante rei desse período, ofereceu total liberdade religiosa a seus súditos? Não foi bem assim. Porque o Clovis, ele teve que aceitar a religião da igreja cristã para ajudar ele a dominar. Então não aceitava que o pessoal cultuasse qualquer deus não, viu? Após a morte de Clovis, houve um processo de enfraquecimento e fragmentação do poder? Sim. Já que é correto, você não marca, marca só errado. Você está certo. Próxima. Carlos Magno foi quem iniciou a dinastia carolíngia? Não, Carlos Magno não foi quem iniciou não, né? Então você vai e marca. Está errado, né? Vai ser o próximo aqui. Se pega e marca que está errado, aqui você não marca, tá certo. Marca essa, marca essa. Carlos Magno foi quem iniciou, não. Carlos Magno quem iniciou foi o pai dele, não foi ele não. O próximo quadrinho. O patrimônio de São Pedro é composto pelas terras que foram conquistadas dos lombardos e entregue à igreja, certo? Não marca. As leis capitulares foram criadas com o objetivo de fragmentar o Império Carolíngio? Errado, você marca. Tá? O Renascimento Carolíngio promoveu atividades culturais através da criação de escolas e preservação de obras clássicas e escolas eclesiásticas, certo? Você não marca, tá bom? Marca somente as erradas. Na próxima aula a gente continua, tá bom, gente? Se cuidem, fiquem em casa, não precisa sair, porque ainda estamos em pandemia, lembrem-se disso. Ok? Grande abraço do tio, tchau.